Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa aula de número 35 de língua portuguesa. E aí a gente já vai começar falando do famoso meme. Isso, meme, uma coisa que se usa hoje bastante aí, né? Nas redes sociais, o que mais se vê hoje é meme. Qualquer vacilo que você tem aí numa foto sua, até você pode virar um meme, não é verdade? E aí, o que é um meme? Meme nada mais é do que uma ideia, um conceito que se propaga muito rapidamente. Na internet, memes são links, imagens, vídeos que se espalham rapidamente por meio de e-mails, blogs e principalmente nas redes sociais, ok? Este gênero digital, ele utiliza a linguagem verbal, não verbal e a multissemiótica, ok? Vamos ver a diferença deles? Então vamos lá. Acompanha comigo aí na tela a leitura, ok? Vai aparecer aí para vocês na tela. Linguagem verbal. Quando falamos com alguém, lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecida como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada, a forma pela qual nos comunicamos. Certamente, essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia. Quando alguém escreve um texto, por exemplo, está usando a linguagem verbal, ou seja, está transmitindo informações através das palavras. Linguagem não verbal, o que é? É o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, postura corporal, pintura, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais, quando um cachorro balança a cauda, que quer dizer que está feliz, ou quando coloca a cauda entre as pernas, expressa medo ou tristeza. E o que é a linguagem multissemiótica? É quando falamos em gêneros discursivos multissemióticos, estamos falando daqueles compostos por várias linguagens, modos e semioses. Eles combinam diferentes modalidades, tais como as linguagens verbal, oral e escrita, visual, sonora, corporal e digital. Então aí a gente viu, né, a diferença da linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem multissemiótica. E aí vamos só dar uma lembrada do que seria a concordância verbal. A concordância verbal, né, é a concordância do verbo com seu sujeito, em número e pessoa. Regra geral, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa, certo? Vamos voltando aí para a tela. Vamos ler e interpretar os memes que estão no início deste bloco de estudo. Aí a gente vê aí os memes, né? O primeiro meme está escrito: quando planejo o que fazer com o dinheiro e do nada chega um boleto em casa. Aí tem a cara lá do cara todo desconsolado, né? E aí o segundo meme está falando o seguinte: será que estou vivendo ou só pagando boletos? E aí tem a cara aí dele também pensando, né? Meu Deus do céu, será que eu só estou vivendo ou a minha vida é só pagar boleto? E aí, baseado nesses memes, a gente vai começar a responder as nossas atividades, ok? E aí a questão 30 pergunta o seguinte: qual é a linguagem verbal e não verbal no primeiro meme? Lá no primeiro meme, qual é a linguagem verbal e não verbal no primeiro meme? Questão 31. E no segundo meme, explique qual é a linguagem verbal e a linguagem não verbal nele, ok? Porque vocês entendam o seguinte: o meme ele usa as duas. O meme ele usa
a linguagem verbal e a não verbal, ou seja, ele usa palavras e usa imagens. Então vocês vão definir aí, tá? Na número 30, vocês vão olhar o primeiro meme e escrever assim, ó. Vocês vão responder assim, ó, linguagem verbal, 2 pontos. Aí vocês vão escrever o que realmente está escrito naquele meme. Linguagem não verbal. Aí vocês vão descrever que imagem vocês estão vendo no meme. É isso. Aí na 31 a mesma coisa, só que é com o meme 2, o segundo meme. Lá da história lá se o cara tá vivendo ou tá só pagando boleto. Então vocês vão fazer isso também. Na 31 vão escrever linguagem verbal. Qual é a linguagem verbal desse segundo meme? Aí vocês vão ver o que está escrito lá nele e copiar. Qual é a linguagem não verbal nele? O que aparece? Que imagem aparece nele? Aí vocês vão descrever. Está aí a resposta, ok? Questão 32. Compare os 2 memes. Qual é a relação de semelhança entre os 2 textos? Um completa o sentido do outro? Por quê? Então nós temos aí 3 perguntinhas na 32. Vocês vão pegar os 2 memes e fazer a comparação. A primeira pergunta é: qual é a relação de semelhança entre os 2 memes? O que eles têm de semelhante? Segundo, um completa o sentido do outro? Sim ou não? E terceiro, por quê? Por que sim ou por que não? Ah, vocês estão reparando aí, ó, que no final dessa pergunta da 32 tem um porquê escrito de forma diferente que a gente não estudou na aula anterior, né? Aí nesse caso aí o porquê está separado e com acento. Nesse caso se usa quando é uma pergunta e ele é colocado lá no final, ok? Mas esse não é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos agora observar aí na tela. E aí na tela aparece o seguinte: vamos observar outros memes? Está perguntando. E aí a gente vai observar agora. Nós temos 2 memes aí que aparecem, o famoso personagem Chapolin. E aí no primeiro ele fala o seguinte: a gente nasce, cresce, estressa, paga os boletos e morre. Primeiro meme. Aí o segundo meme fala o seguinte: o ser humano é composto de 70% de água e 30% de boleto, né? Vocês podem ver que todo meme ele tem um lado engraçado, né? Ele é mais para isso, para o lado humorístico. E aí vocês vão observar esses 2 memes do Chapolin e vamos tentar responder aí a questão 33, que fala o seguinte. Pergunta o seguinte: esses 2 memes têm algo em comum? Segunda pergunta: você conhece a personagem desses memes? Eu já disse o nome dele, né? Mas e aí, vocês conhecem? Sabem de onde que veio esse personagem? Aí vocês vão responder se conhecem ou não. E aí está pedindo o seguinte: comente as características dessa personagem. Então, quais são as características do Chapolin? Como que ele é? Olhando aí pelo meme, vocês vão dizer como ele é. Aí vocês vão escrever: olha, ele se veste de vermelho, tem antenas na cabeça, papá. Essas são as características, ok? Então vocês têm aí 2 perguntinhas na 33 e ainda vão citar as características do Chapolin, ok? E aí nós vamos agora para a 34, nossa última questão dessa aula, que ela pergunta o seguinte: o que você entendeu da linguagem verbal nesses memes? Explique cada uma com suas palavras. Aí está transcrito aí, vai aparecer para você na tela, as 2 linguagens verbais desse meme, dos 2 memes. O primeiro meme está escrito o seguinte, abre aspas. Na verdade, o segundo meme, né? Ele está escrito o seguinte: o ser humano é composto de 70% de água e 30% de boleto, fecha aspas. Essa é a linguagem verbal do segundo meme. Aí no primeiro está escrito assim, abre aspas: a gente nasce, cresce, estressa, paga uns boletos e morre, fecha aspas. É a linguagem verbal lá do primeiro meme que tem um Chapolin. O que você, aí é uma resposta pessoal,
o que que você, aí criança, na sua casa, entende por esses memes? O que que eles estão querendo nos ensinar? Qual é a mensagem que esses memes estão nos passando? Vocês vão observar que essa questão de boleto, né? A gente já viu lá em aulas anteriores, né? A gente até viu sobre a diferença entre boleto, fatura e carnê, né? Então, é uma coisa ligada à outra. Mas aí, o que que esses dois memes estão falando realmente? Qual é o assunto? Qual é o tema, né? O ser humano ali vive a vida toda, trabalha, cresce, trabalha, passa raiva, se estressa, mas está sempre pagando uma continha, não é isso? Sempre pagando um boleto. Então é mais ou menos isso a mensagem, né? Então você vai com calma responder aí a número 34, fazendo a análise desses dois memes, ok? Então, aí nós estamos hoje estudando sobre a questão dos memes, né? Vimos lá os dois memes nas questões anteriores e agora esses do Chapolin, né? Vimos sobre a questão da linguagem verbal, que é o uso das palavras, a linguagem não verbal, que é o uso de imagens, né? E a linguagem multissemiótica, ou seja, que usa os dois. Então, o meme, ele é uma linguagem multissemiótica, porque ele une as duas linguagens, verbal e não verbal, ok? E aí, nós estamos já quase no final desse nosso ano letivo. Eu espero que vocês já tenham pegado toda a rotina, né, dessas aulas diferentes, de vocês em casa e o professor aqui gravando. E não se esqueçam de estar acessando as nossas aulas lá no canal 5.2, lá na plataforma Palmas Homeschool e depois, posteriormente, respondendo a todas as atividades que têm que ser respondidas. Ok? E é isso, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Porque a pandemia ainda não acabou, ela ainda está aí em todo o planeta, né? Então não se esqueçam de quando sair de casa estarem usando máscara, né? Aonde entrarem, no estabelecimento que entrarem, uso do álcool em gel, não estarem se aglomerando em locais públicos, né? Porque ainda não dá para a gente estar indo em festas, em praias, né? Em locais muito cheios. A gente ainda tem que ter essa paciência para estar em casa, ok? É mais importante a gente cuidar da nossa saúde do que sair por aí vacilando e depois não poder mais usufruir da vida. E vocês ainda são crianças, ainda tem muito o que usufruir dessa vida que Deus nos deu, ok? Eu me despeço de vocês, bons estudos, dediquem-se muito, nós já estamos já quase na reta final desse ano letivo diferente, vai ficar para a história das nossas vidas, mas vocês têm condições de alcançar todo esse processo de aprendizagem mesmo, nessa forma diferente de aulas, ok? Um grande abraço e até breve.